Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai explicar para vocês por que o sal mata as lesmas e os caracóis. Quem nunca ouviu falar que quando aparece uma lesma no jardim é só jogar sal que ela vai embora, né? Esse vídeo é dirigido e produzido por Larissa Maciel, Pamela Ramson e Stephanie Teixeira. Bom, para responder essa pergunta, a gente vai falar um pouco das características desses animais, também das características do sal, de quais os processos físicos e químicos que acontecem nessa reação quando o sal entra em contato com a pele das lesmas e os caracóis, para no final entender por que o sal mata esses animais e por que a gente não pode jogar sal nos bichinhos. Num contexto geral, existe uma grande diversidade de seres vivos na Terra, chamada biodiversidade. Para entender melhor a biodiversidade, nós agrupamos os organismos vivos conforme suas características similares em 3 grandes domínios, chamados Arquea, Bactéria e Eucária. No domínio Arquea estão micro-organismos muito parecidos com as bactérias, mas diferentes geneticamente. No domínio Bactéria estão as bactérias, e no domínio Eucária estão os protistas, que são as algas e os protozoários, os fungos, as plantas e os animais. No reino Animalia é onde estão as lesmas e os caracóis. As lesmas e os caracóis são invertebrados e fazem parte de um grande grupo chamado molusca. Esse nome significa corpo mole, e apesar do nome, muitos moluscos não apresentam o corpo inteiro mole, podendo apresentar uma concha calcária, que é o caso dos caracóis. Algumas espécies de moluscos têm essa concha interna e reduzida, e no caso das lesmas, a concha é ausente. O corpo dos moluscos é dividido em 3 partes: cabeça, massa visceral e pé. Existe uma grande diversidade de características no filo Mollusca, por isso os animais são separados em vários grupos. Os grupos mais conhecidos são o Gastrópoda, Bivalvia e Cefalópoda. As lesmas e os caracóis são gastrópodas, que é o grupo mais diverso nos moluscos. Os gastrópodas podem viver no ambiente terrestre, como as lesmas e os caracóis, apresentando respiração pulmonar e cutânea, ou seja, respiração por meio de pulmões ou por meio da pele, e podem também viver no ambiente aquático, como os caramujos marinhos, que apresentam respiração branquial. E quais as características desses animais, então? Eles apresentam pele fina, permeável, ou seja, através dos seus poros é possível atravessar fluidos, líquidos, gases e outras substâncias. E apresentam um corpo úmido, através de uma substância que produzem chamada muco. E por que o muco é importante? Ele é importante pois auxilia em diversas funções na vida do animal, como por exemplo, serve como filtro à poluição, auxilia na locomoção, fazendo com que esses animais deslizem melhor nas superfícies. Auxilia na reprodução, onde o animal interessado em acasalar segue o rastro do muco a fim de achar o parceiro. Na respiração, pois as trocas gasosas acontecem de forma mais eficiente em ambientes úmidos. Logo, a superfície do corpo desses animais se torna um ambiente perfeito para isso. E é importante também para diminuir a interação com o ambiente em situações adversas e estressantes, como por exemplo a exposição ao sol e ambientes secos, evitando a desidratação desses animais. Em algum momento da nossa vida, já presenciamos um saleiro com arroz dentro, não é mesmo? Já se perguntaram o porquê de colocar arroz no sal? A explicação é devido ao sal ter uma afinidade química por líquido. Isso acaba absorvendo a umidade, ou seja, água em forma de vapor no ar, fazendo com que esse sal fique molhado e grudento. Como se resolver isso então? Se coloca arroz no saleiro, que ajuda a manter o sal mais seco, pois o arroz desempenha uma função de absorver a umidade desse local. E agora, o que acontece com esses animais quando expostos ao sal? Bom, até aqui aprendemos que o sal é uma substância química que absorve líquido e que a superfície do corpo desses animais é úmida, ou seja, composta totalmente por água. Logo, quando colocamos sal no corpo desses animais, o que imaginam que ocorre nessa situação? Ocorre a desidratação, ou seja, o sal absorve a água existente no corpo do animal, fazendo com que ele perca muito líquido e possivelmente morra de desidratação. Bom, aí vocês me dizem,
Ah, então já sabemos a resposta. Acabou. Não precisamos saber de mais nada? Não, né? É interessante saber quais são os processos químicos e físicos que levam à desidratação para entendermos tudo isso melhor. Para começar a entender isso, nós vamos do macro, ou seja, algo que conseguimos enxergar como um animal, ao micro, ou seja, aquilo que não conseguimos enxergar, mas vamos ter que colocar o imaginário para trabalhar. Então podemos observar o corpo do animal, que este é composto por milhões de células, como mostra a segunda imagem. E esse conjunto de milhões de células forma os tecidos, só lembrando. Essas células, como podemos observar bem ampliado na terceira imagem, são compostas por um núcleo, citoplasma, onde encontram-se as organelas que desempenham diversas funções para a célula e para o organismo, e a membrana plasmática. Dando um zoom maior ainda, na quarta imagem, vemos uma membrana plasmática, que é a estrutura que desempenha diversas funções. Dentre elas, vamos entender por que ela auxilia no processo de desidratação. A membrana plasmática é composta basicamente por uma dupla camada de lipídios e várias proteínas. Desempenha várias funções, sendo uma das mais importantes a permeabilidade seletiva, ou seja, ela funciona como uma peneira. Algumas substâncias passam por ela, outras não, precisando da ajuda de outras estruturas para atravessar a membrana. Também desempenha a função de proteger a célula contra a ação de diversos agentes externos, controla as substâncias que entram e saem da célula e detecta sinais do meio externo. Bom, e por que tudo isso é importante? Pois além de desempenhar todas essas funções fundamentais para a vida e sobrevivência do animal, é por essa estrutura que a água passa do meio intracelular para o meio extracelular. A permeabilidade seletiva da membrana permite que apenas algumas substâncias possam passar do meio exterior para o interior da célula, substâncias como água e soluto. Soluto é uma substância que se dissolve na água, como glicose e sal. O sal é composto por milhões de partículas de soluto. Quando essa substância bastante concentrada em soluto entra em contato com a célula, a água do interior da célula tende a sair, por um processo chamado osmose, onde a água flui do meio que tem mais água para o meio que tem menos água. Assim, com a perda de água, a célula murcha. Quando a célula está em um ambiente que tem aproximadamente a mesma quantidade de soluto do que o seu interior, a perda e o ganho de água da célula é praticamente o mesmo. Esse é o estado normal da célula. Já quando a célula possui uma concentração maior de soluto no seu interior do que há no ambiente, a água tende a entrar na célula, fazendo com que a célula inche. A célula pode inchar tanto que a membrana plasmática se rompe. Mas afinal, por que o sal mata as lesmas e os caracóis? Como falamos anteriormente, estes animais têm o corpo composto basicamente de água, com a pele coberta de muco. Quando entram em contato com o sal, que é essa substância bastante concentrada em soluto, seu corpo tende a perder muita água para o ambiente, assim ocorrendo a desidratação das suas células, que ressecam e murcham. Com isso, as células não podem desempenhar suas funções metabólicas e vários processos importantes no corpo param, levando os animais à morte. Além disso, a desidratação faz com que o muco que cobre as células dos animais seque, e isso afeta a respiração cutânea, já que a pele deve estar sempre úmida porque os gases respiratórios oxigênio e dióxido de carbono precisam estar imersos na água para que ocorram as trocas gasosas, ou seja, para que os gases fluam para dentro e para fora das células e aconteça a respiração. Assim, quando a pele seca por causa do contato com o sal, a respiração cutânea cessa e os animais morrem por asfixia. Agora que sabemos o que acontece quando se joga sal nas lesmas e caracóis, vemos que isso prejudica os animais, podendo machucá-los, causar asfixia. Então, quando um animal desse está no local que você não quer que ele esteja, pegue um graveto ou algum objeto e remova o animal para outro lugar. Não precisa matar. Os animaizinhos agradecem.